F. Bogo entrou. O meu celular tem que estar no silencioso, né? Hã? O meu celular tem que estar no silencioso. E aí, líder? Bom dia! Estamos iniciando aí o nosso episódio de número 5, né? E hoje um tema, cara, vai ser ao mesmo tempo empolgante de falar, mas ao mesmo tempo que ele é empolgante, ele vai trazer uns questionamentos, vai desafiar as crenças de vocês. Então, assim, vai ser desafiador também falar sobre esse tema de hoje. Então, vamos chegando aí, líderes. Bom dia a todos. Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o cafezinho rapidinho, porque hoje tem bastante conteúdo. Enquanto vocês vão chegando, hoje o que nós iremos trabalhar, né, vai ser sobre dificuldade de ver as mudanças. Né? Esse será o tema que nós iremos abordar hoje. A pergunta que eu quero iniciar na live de hoje, eu gostaria que vocês me respondessem aí. Aí o Edilson, né, direto aqui de São José do Cedro. Legal, Edilson, bom dia. Davi, vamos chegando. Tiago, bom dia. A pergunta então é a seguinte: o que faz um indivíduo não enxergar as mudanças iminentes? O que faz um indivíduo não conseguir ver as mudanças iminentes? Um detalhe que eu trago aqui para vocês é que quando eu faço essa pergunta, eu estou falando em iminente. Iminente com I, tá? Iminente com I, justamente, ele traz a questão de que isso está por vir. É inevitável, está por vir, tá? E eminente com E está se referindo ao que está acima. Então eu estou falando sobre iminente. Certo? Então, vou repetir a pergunta para vocês. O que faz um indivíduo não enxergar as mudanças iminentes? Tá? Responda aí para mim, vamos falar sobre isso e depois eu adentro no conteúdo de hoje. Tá? O que faz um indivíduo não enxergar as mudanças iminentes? Como que pode, né? As mudanças estão aí, elas estão por acontecer. Fatos demonstram isso, estão trazendo isso para você e você não as enxerga. Você muitas vezes as ignora. Por qual motivo que isso acontece? Por que será que nós não enxergamos essas mudanças iminentes? Né? Então, essa é a questão que nós iniciamos o episódio de número 5. Tá? Vocês querem essa água? Hoje estou com a minha prenda aqui mateando comigo. Tá? Vamos lá. E aí, alguém se arrisca a dizer por qual motivo que nós temos essa dificuldade de enxergar essas possíveis mudanças? Bem, no final do episódio passado, nós trouxemos algumas questões que estão alinhadas a isso. Mas eu quero ir um pouquinho além sobre os episódios que nós já abordamos até então. Né? Então foram 4 episódios e lá no episódio de número 1, nós falamos sobre a origem do Homo sapiens, né? E aí a gente começou a entender que existe uma memória coletiva inconsciente registrada com os milhões de anos que vão passando, né? E essa memória inconsciente, essa memória coletiva inconsciente, direciona o ser humano a comportamentos inconscientes. E é por esse motivo que nós temos alguns determinados comportamentos. Na live de número 2, né?
no episódio número 2, nós falamos sobre as histórias de ficção, né? As histórias de ficção que o ser humano começou a contar, e essas histórias de ficção, com elas, surgiu a capacidade de liderar grupos, né, com mais de 20 indivíduos. Porque até então, pesquisas mostram que primatas conseguem liderar bandos com até 20 indivíduos. O ser humano vai muito além, justamente pelo fato das histórias de ficção que ele é capaz de contar, né? E aí vem o terceiro episódio. O episódio do número 3, nós falamos sobre o surgimento da escrita, que justamente com o surgimento da escrita veio os códigos, né? As regras, os conjuntos de regras. Nós inclusive falamos sobre o Código de Hammurabi, né? Que foi o primeiro sistema de leis que surgiu no planeta. E com isso nós aprendemos que, através desse código de leis, que o ser humano passou a aprender a conviver em sociedade, tá? E deu o comando e o poder para o detentor dessas leis, tá? Ou seja, quem criou estas leis, ele conseguiu dominar e também liderar grupos muito maiores que até então as histórias de ficção permitiam. E a evolução não parou por ali, né? Aí no último episódio nós falamos sobre a história do surgimento do dinheiro, né? E com o surgimento do dinheiro, também o surgimento dos impérios, né? Então, olha só, dois grandes unificadores da humanidade, o dinheiro e os impérios. Os impérios, através dos conjuntos de regras, conseguiu aglomerar números enormes de pessoas. E o dinheiro se tornou o maior símbolo de confiança mundial. E através disso, possibilitou a abertura de comércios até mesmo sem fronteiras. Porque através do dinheiro, as pessoas conseguem negociar, conseguem vender algo, né, entregar algo para alguém, até mesmo para alguém que ela não conhece, para um estranho, né? Então, esse se tornou o símbolo de confiança em nível mundial. E através do dinheiro veio também a possibilidade de você acumular riquezas. E através desta possibilidade também surgiu a primeira, talvez, não sei se a única, isso eu não sei dizer a vocês, mas foi criada a prisão voluntária do ser humano. Ronald, como assim prisão voluntária? Sim, é voluntária porque o próprio indivíduo, ele abre essa prisão para ele entrar e ele mesmo se fecha nessa prisão. Bem, o nome dessa prisão voluntária é empresa. Tá? Então aqui nos 4 primeiros episódios nós entendemos como liderar, né, pessoas e o porquê as pessoas, os gestores têm tanta dificuldade em delegar e o que fazer para delegar. E tudo está na base das histórias de ficção, ok? Então estes foram os 4 primeiros episódios do Café com o Líder. Inclusive eu quero dizer a vocês, quem que está aqui assistindo e perdeu algum desses episódios ou até mesmo quer rever estes episódios, eu vou passar aqui para vocês um site, tá? Da nossa empresa, www.iailider.com.br, tá? Iailider sem acento, tá? iailider.com.br. Acessa lá. Você vai entrar dentro de uma plataforma na qual você vai criar um cadastro. Nesse cadastro você entra na nossa plataforma chamada ForUp, onde você terá acesso aos episódios do Café com o Líder, tá? E também para você que vem me acompanhando, lá terá, a partir da semana que vem, nós iremos disponibilizar para você um curso gratuito chamado Start Business, que são os processos iniciais para você conseguir organizar a tua empresa, tá? Então, este curso estará disponível gratuitamente para você. E além disso,
na segunda-feira, agora, dia 18, às 19h30, nós iniciaremos um workshop de 3 horas falando sobre tumores gerenciais. E você é nosso convidado. E estando dentro dessa plataforma, você já tem acesso livre a este workshop, ok? Então vai lá, faça o seu cadastro e você terá direito a todos esses benefícios por estar aqui acompanhando essas lives do programa Café com Líder. Ok, gente? Eu vou mudar aqui de posição agora, o meu café está pronto. E vamos agora falar muito bem falado sobre o conteúdo de hoje, tá? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aí. A joia. Pessoal, estão me vendo bem aí? Tá tudo ok? Som, beleza? Hoje, como eu comentei com vocês, vai ser um conteúdo bastante desafiador. Não tem como não ficar um certo receio em falar desse tema com vocês, porque há uma possibilidade, sim, de você ser contrariado hoje. Contrariado nas suas crenças mais básicas e mais profundas. E hoje você irá entender que é justamente por causa destas convicções é que você é impedido de ver as mudanças iminentes do mercado. Então, entenda que o que eu vou falar aqui hoje não tem o objetivo de te convencer de que tuas crenças estão certas ou erradas. Não, não é isso. O que eu vou falar aqui hoje é sobre um contexto histórico, para que vocês possam entender lá na frente, no final desta live, sobre o porquê de você não enxergar as mudanças do mercado. Então, por favor, gente, eu quero que vocês me mandem um ok aqui para mim, me dizendo: Ronald, não vou te interpretar mal, eu entendo que você está trazendo esse conteúdo histórico para que nós entendamos o que está acontecendo nas nossas mentes, tá bom? Então, se ninguém irá ficar, talvez, de forma chateada, o Ronald falou isso, então eu vou continuar esse conteúdo com toda certeza. Só me dá um ok se eu posso falar disso, que você não vai ficar chateado. Eu sei que vocês vêm me acompanhando aí nesses outros episódios, já perceberam que eu venho trazendo conteúdos da história da humanidade para justamente lhe mostrar o que está acontecendo, tá? Então, se você entender isso e não ver problema nenhum, porque olha só o assunto que eu irei discutir, ok? O André já sinalizou, pode meter ficha, legal, tá? Olha só, porque hoje, né, para falar dessas dificuldades de ver as mudanças, é preciso falar de algo que, gente, realmente, ele vai, já por muito tempo, ele foi tratado como um tema, né, que muitas vezes é considerado uma fonte de discriminação, desavença e também de desunião. Então, assim, é um tema pesado. Sabe o que nós vamos falar hoje? Bem, nós vamos falar de religião, entende? Por isso que eu comento. Gente, não vou falar de religião A, B ou C, nada disso. Eu vou falar sobre o surgimento da religião e o porquê que ela surgiu na humanidade, certo? E eu também não vou falar de Deus, tá? Eu não vou falar dessa tua crença de Deus, eu só vou falar sobre religião, ok? Legal, obrigado por sinalizarem que eu posso continuar, que não vai ter interpretação e julgamento a meu respeito. Ótimo, legal. Então vamos lá. Olha só, que ao falar de religião, que na verdade foi o terceiro maior unificador da humanidade. Então o primeiro grande unificador da humanidade foi qual? Foi a criação do dinheiro, tá? E depois veio a criação, primeiro veio a criação do império e depois a criação do dinheiro. E por último, o surgimento da religião, que foi o segundo maior unificador da humanidade. E hoje vocês irão entender a dificuldade que vocês têm de enxergar a mudança que está acontecendo no mercado.
E justamente esse contexto sobre a religião, vocês irão entender isso com mais facilidade, tá ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, aqui eu não vou falar de religião A, nem religião B, nem religião C. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera para frente. Aí, ó. Ah, ficou melhor agora. Então, eu não vou falar de religião A, B ou C, tá? Mas sim, eu vou falar do surgimento da religião e como este estudo pode lhe ajudar abrir os seus olhos para o mundo, para os seus negócios, para o mercado. E uma vez que Jesus Cristo, tá, ele não era católico e ele também não era protestante. Assim como Gautama não era budista. Entendam que as religiões surgiram depois deles. Foram criadas religiões para eles, né? Foi feita a religião pelo ser humano, mas não tem nada a ver com as pessoas que trouxeram uma filosofia de vida, assim como Jesus Cristo, assim como Gautama, tá? E após isso surgiu o budismo e surgiu o cristianismo. Então, percebam que Buda, né, que Gautama ou Jesus Cristo, eles trouxeram uma filosofia de vida. E as religiões que foram criadas depois, isso são somente fruto das histórias de ficção que surgiram na mente do ser humano. E é disso que eu vou falar, sobre essas histórias de ficção, ok? Então vamos lá. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer em relação aos temas que nós já falamos, já abordamos até aqui? Tá tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então agora, quando a gente fala sobre religião e entender o surgimento dela, para entender a nossa dificuldade de ver as mudanças, eu tenho que entender que todas as hierarquias e ordens sociais que são imaginadas nesse planeta, né, elas são todas frágeis. E quanto maior o tamanho da sociedade, mais frágil ela fica. Portanto, o papel histórico crucial da religião foi dar legitimidade sobre-humana a essas estruturas frágeis. Como era tão frágil uma lei humana, né, a partir do momento que se dizia que existia um poder supremo sobre-humano, dizendo que era assim, as pessoas não questionavam essas leis. Tá? Então, as religiões afirmam que nossas leis, tá, não são resultados de caprichos humanos, né? E sim determinadas por uma autoridade suprema, tá, e absoluta. E isso acaba, na verdade, tornando inquestionável algumas dessas leis fundamentais, o que garantiu e ainda garante a estabilidade social. Então, foi assim que foi criada uma religião ou as religiões, né? Então, a religião ela pode ser definida, portanto, como um sistema de valores humanos, mas a sua base não é na crença, tá? E sim em uma ordem sobre-humana, que busca, né, que isso acaba envolvendo dois critérios importantes para eu entender. O primeiro critério importante para definir o que é religião e o que é apenas uma crença, tá? Uma religião, ela consiste num sistema de normas e valores, em vez de apenas costume, tá? Ou crença isolada. Por exemplo, você bater na madeira, né, bater na madeira para buscar uma boa sorte, isso não é religião. Por quê? Porque não existe um sistema de regras e valores. O segundo quesito para se tornar uma religião, né, para ser uma religião, para ser considerado uma religião, um sistema de normas e valores, ele precisa ter uma base em leis sobre-humanas, ok? E não apenas nas decisões humanas. Então vejam só, o futebol. O futebol tem o seu conjunto de regras. Tá? Existem todos os seus sistemas de cerimoniais, de comemorações, de ritos, certo? Mas nem por isso ele se torna uma religião. Por quê? Porque não existe a parte sobre-humana nesse contexto. Então,
surgiu, com o surgimento da religião, o politeísmo. Por muitos anos, a crença que existia um Deus para cada coisa, né? Era o Deus da colheita, era o Deus da guerra, era o Deus do amor, Deus de cada coisa tinha um Deus, né? Isso foi cultuado por muitos anos. E o engraçado, ao analisar o contexto histórico, é que cada imperador que surgia, um novo Deus surgia. Por quê? Porque o próprio imperador criava um Deus para sustentar as leis do império. Tá? E a partir do momento que os impérios foram conquistando outros impérios, os deuses que eram cultuados nos demais impérios começou a se misturar e com o tempo o grupo, né, o império que foi conquistado, começou a deixar seus costumes de lado e acreditar num deus daquele império que o conquistou. Tá? Então, como o Deus ele estava ali para proteger o império, com o passar de muitos anos, também surgiu o monoteísmo. E a religião monoteísta, ela ganhou muita força através do cristianismo, que começou como uma seita judaica e conquistou o mundo inteiro praticamente, né? Pelo fato de que ele foi o primeiro Deus encarnado para o povo. Porque até então, os deuses que existiam sempre era para proteger o império, sempre para proteger o imperador, o rei. E o cristianismo veio através de um Deus encarnado para o povo. E através disso, agora é que eu vou começar a adentrar no assunto que vai te direcionar para o entendimento sobre o que acontece na tua dificuldade de ver o novo, de enxergar mudanças que estão acontecendo no mercado, tá? A batalha entre o bem e o mal. Esse é um título que eu dou para o assunto que eu vou falar agora. A batalha entre o bem e o mal. E é aqui que você começará a entender dos motivos que nos levam a ter essa dificuldade de enxergar as mudanças. As religiões, elas logo, elas entenderam que existem, né? Eu já comentei com vocês lá nas primeiras lives, existem duas emoções principais que são responsáveis pelo controle das pessoas. Alguém aqui lembra dessas duas emoções que são as principais para utilizar para controlar as pessoas? Se alguém lembra, escreve aqui para mim. Quais são as duas emoções mais importantes para serem utilizadas no controle da nação? Diz aí para mim. Os jornais, né, o jornalismo usa muito uma delas, tá? O próprio poder, o poder do governo, né, também utiliza essas duas emoções. E aí, alguém arrisca dizer quais são as duas emoções mais utilizadas para impor controle sobre a humanidade? Alguém arrisca dizer? Tragédia. Cleiton Somenzi. O que a tragédia gera? Tragédia é um fato, é um acontecimento. Qual é a emoção que a tragédia vai gerar nas pessoas? Diz aí para mim. Medo. Ótimo. Primeira emoção é o medo. Qual é a segunda emoção agora que é utilizada para se ter o controle da nação? Uma delas é o medo, como o André Miller acabou de falar aqui. Medo é uma delas. Qual é a segunda? Qual é a segunda emoção utilizada para controlar as pessoas? Bem, como o André comentou do medo, o medo é utilizado justamente pelas pessoas terem medo que aconteça o pior, elas acabam se mantendo dentro de uma regra, dentro de uma norma. E qual é a outra emoção? Gente, o assunto está interessante para vocês? O ritmo do conteúdo aqui tá bacana? Vocês estão conseguindo compreender bem? Tá bom para vocês? Estão gostando? Sim ou não? Se sim, vamos convidar uma galera aí para participar. Clica aí no aviãozinho, porque justamente agora vocês vão entender esses dois fatores que justamente influenciam na humanidade de forma bastante intensa e que nós, por não entender isso,
muitas vezes, ou a maioria das vezes, não conseguimos enxergar as mudanças que estão aqui na nossa frente. Tá? Então vamos lá. Segunda emoção que gera controle sobre a humanidade. A primeira, como nós falamos, foi o medo, né? O André acabou de comentar. A segunda é a esperança. A esperança é justamente a outra emoção utilizada para exercer o controle sobre essas pessoas. E justamente as religiões entenderam isso. E é por isso que eles confrontaram a batalha entre o bem e o mal. Justamente a esperança, tá, é dada através do poder de um Deus bondoso. Tá? Através de um Deus bondoso, piedoso, né, um Deus misericordioso, é que você dá a esperança para as pessoas a batalharem, a ir além. E através do medo, e o medo, né, ele é proporcionado pelo castigo eterno, que se você não viver uma vida reta, você vai viver a tua eternidade sendo castigado por um outro ser terrível e que vive em um lugar terrível. E essa batalha entre o bem e o mal justamente faz as pessoas seguir algumas crenças. E um detalhe bastante importante que agora eu trago é um questionamento que me deixa, de certa forma, bastante inquieto. As religiões, né? Isso aqui justamente é para você entender sobre a tua dificuldade de enxergar as mudanças na tua empresa. Então vamos lá. As religiões, elas falam muito sobre o livre-arbítrio. Pera lá. Se existe o livre-arbítrio, se temos o livre-arbítrio para podermos escolher entre seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal, faz sentido eu ser castigado por ter escolhido o caminho do mal? Faz sentido isso? Bem, através desse questionamento, para mim, eu trago uma reflexão. Não há aqui no monoteísmo também um dualismo? Onde através da batalha entre o bem e o mal, o livre-arbítrio ele é totalmente direcionado a uma única escolha? Esses conceitos aqui, portanto, dentro deste contexto, você poderá entender o que é o efeito manada. O efeito manada que está aí no dia a dia das nossas vidas, e muitas empresas, por não entenderem o efeito manada, eles não conseguem sair do chão, tá? Não conseguem sair do chão. E agora vocês vão entender o efeito manada, porque justamente ele é proporcionado por essas duas emoções, esperança e medo. E ela é feita, ela é divulgada através do quê? Da batalha entre o bem e o mal, assim como as religiões fizeram e fazem até hoje. Gente, tá fazendo sentido para vocês esse conteúdo? Tá fazendo sentido? Manda um positivo aí para mim, diz aí o que você tá percebendo com isso. Então, o efeito manada, que é o que eu vou falar com vocês a partir de agora. O que é o efeito manada, né? Veja só, como pode, né? Um monoteísmo aderir a tal crença dualista, né? Se existe um Deus bom e existe um Deus mau, né? Isso é monoteísmo? Então, como o monoteísmo ele detém ou ele trabalha justamente em cima de uma religião dualista. E o que mais me intriga é que o ser humano é capaz de acreditar em cima da dualidade, acreditar o que é oposto, né? Então, vejam só, obrigado Edilson aí que estão falando que tá fazendo sentido, né? Como pode o monoteísmo aderir a tal crença dualista? Que, aliás, não é encontrado em lugar nenhum no Velho Testamento. Se você pegar a Bíblia e ler todo o Velho Testamento, você não vai encontrar nenhum lugar falando sobre o dualismo. Tá? Se fala sim sobre o monoteísmo, fala de um Deus misericordioso que sim, criou um planeta e assim por diante. Tudo que eu estou falando aqui, ele é baseado
em estudos feitos pelo historiador chamado Yuval Harari, tá? E é ele que justamente fez todo esse estudo sobre a religião, sobre esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, que é extremamente riquíssimo, né? Então, o monoteísmo, ele em um dado momento, ele acabou enxotando pela porta da frente todos os outros deuses, tá? E se concentrou em apenas um Deus. E depois disso, o que ele fez? Ele trouxe pela janela, tá, vários santos e demônios, e assim sendo, temos um legado monoteísta que acredita em vários deuses com nomes diferentes, acredita em demônios e acredita também em fantasmas, entende? Então, dentro de todo esse contexto, eu faço a pergunta para você: o que está correto? Da mesma forma, olhe para a tua empresa, olhe para o mercado, o que está correto? Quando eu te faço essa pergunta, é justamente para você pensar da seguinte maneira: você pode achar um absurdo, tá? Os hinduístas acreditarem que após a morte, conforme a nossa vida aqui na Terra, nós podemos reencarnar em um corpo de um animal A ou animal B, ou até mesmo num corpo de um ser humano, certo? E da mesma forma, um hinduísta pode achar um absurdo as pessoas, né, aqui, as pessoas ocidentais abaterem uma vaca para se alimentar. Vocês conseguem entender? Tá? Então, desta forma, eu quero te dizer o seguinte, que somos condicionados a viver de acordo com as nossas crenças. E a nossa vida pessoal, ela é justamente o fruto dessas crenças que temos. A minha empresa, ela chegou aonde chegou por eu ter acreditado no que eu acreditei. Tá? E agora um detalhe importante. As coisas, elas mudam, certo? Além das coisas mudarem, as pessoas mudam. E o mundo todo vai mudando com o passar dos anos. Então, eu pergunto para vocês, será que é prudente eu manter firme em minhas convicções? Será que é prudente eu me manter firme em minhas convicções por tanto tempo? Até onde eu irei com o meu negócio, com a minha empresa, se eu continuar acreditando no que eu sempre acreditei? Gente, vocês estão conseguindo entender isso? Está fazendo sentido para vocês? E hoje eu percebo que atualmente o efeito manada tomou uma grande proporção, com a evolução das redes sociais principalmente, e que ao ver a maioria das pessoas, a maioria das pessoas seguindo um sentido, vou lá e faço as mesmas coisas, vou lá fazer do mesmo jeito. E o efeito manada, ele na verdade, ele traz números para quem inicia o efeito manada, mas ele onera os últimos que chegarem, tá? Então, nesse momento, eu concluí a parte histórica para vocês conseguirem entender o que eu vou falar agora sobre a dificuldade dos empresários, dos profissionais, perceberem as mudanças que estão acontecendo no mercado. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade, podem fazer. Então, olha só, o desafio do empresário, do líder hoje é encarar as suas convicções. É olhar para as suas convicções de tal maneira que ele possa as desafiar. Pera lá, essa verdade que eu acredito, realmente ela foi importante para mim, ela foi importante para minha empresa. Mas até quando ela vai continuar sendo uma verdade e até quando ela vai continuar trazendo resultados? Hoje nós estamos vivendo um momento bastante turbulento e que exige dos líderes essa capacidade de se reinventar, a capacidade de inovar, a capacidade de desafiar suas próprias convicções e colocar um ponto de interrogação em cada uma delas. Então, se esse assunto está sendo importante para você nesse momento,
convide mais pessoas para assistir justamente o que eu irei trazer agora. O que eu devo fazer como empresário para conseguir enxergar o novo, para conseguir perceber as mudanças que eu preciso fazer dentro da minha empresa. Eu me recordo, vocês já devem ter percebido que eu gosto de contar histórias, né? E justamente no início de todo o episódio, eu trago um contexto histórico da humanidade. E agora eu quero trazer uma história minha, para vocês conseguirem assimilar mais ainda sobre essa questão da dificuldade de enxergar a mudança. Quando eu morava com os meus pais no sítio, né, eu nunca tive muita disposição para trabalhar na lavoura. Isso é fato. Não tinha muita vontade para fazer as coisas, né? E meu pai, ele sempre dizia o seguinte para mim: Piá, vai estudar, porque se você tiver que depender da lavoura, da roça, você vai morrer de fome. E aí o que eu fazia? Vamos estudar. Eu ia estudar, tá? Mas aí, quando eu estava lá em casa estudando, e minha mãe via, né? A minha mãe chegava para mim e falava: Nene, Nene, né? É o apelido de casa, né? Nene, capriche, estuda para não reprovar, porque se tu reprovar, tu vai para a roça. E eu vou, barbaridade, tô frito então. Porque se o pai falou que se eu vou para a roça eu morro de fome, e a mãe falou que se eu reprovar eu vou para a roça, eu tô quebrado. Então o negócio é estudar, né? É estudar para conseguir me manter vivo, né? E foi assim. Foi assim que eu cresci com uma crença. A crença de que boi lerdo bebe água suja. Foi em cima desse contexto que eu iniciei a live de hoje, falando das pessoas que vão atrás de um efeito manada. Que o efeito manada, ele beneficia quem iniciou, mas não quem chega atrasado. Então, se você está percebendo um efeito manada, atenção, este é o caminho que você não deve ir. Você deve ir para o caminho oposto, de acordo com o que o mercado está dizendo, mas não siga o efeito manada. O efeito manada só traz benefícios para os primeiros que chegarem. Portanto, se você ver um efeito manada, não adianta ir atrás, pois você já está atrasado. Entenda isso. E busque ser autêntico, então, e criar um movimento oposto a esse efeito manada, baseado no que o mercado está dizendo. O que posso fazer de diferente para buscar o meu público e vencer e vender para esse mesmo público? Este é o detalhe. E aqui eu quero trazer um contexto, né, de que toda necessidade que foi criada por um efeito manada, ela vai trazer uma outra necessidade involuntária. Como assim, Ronald? Vejam bem, se hoje, através do que nós estamos vivendo nas empresas e nas vidas de cada um, através do isolamento ou do distanciamento social, está criando uma necessidade de se vender através do sistema online, né? Ou até mesmo o delivery, que hoje está virando moda, né? Já existia, mas o drive-thru, por exemplo, é algo que não se falava. E hoje, nossa, cada pouco tem uma notícia falando do drive-thru, né? Então, está trazendo alguns processos, alguns tipos de serviços diferentes que até então não existia. Mas justamente esse distanciamento social está fazendo com que as pessoas tenham hoje a necessidade de comprar à distância. Mas se você analisar esse efeito manada que está acontecendo hoje, vai lá na frente criar um efeito inconsciente, que é a necessidade que as pessoas terão de ter o contato humano que hoje elas não têm. Então, se hoje esta é a necessidade, lá na frente a necessidade será outra. Então quer dizer que se hoje você usa uma ferramenta para alavancar a tua empresa,
daqui 2, 3 anos não será a mesma que você irá utilizar. Se eu utilizo uma jangada para atravessar águas turbulentas agora, e a partir do momento que eu atravessei essas águas turbulentas e eu me deparo com uma floresta quase que impenetrável, entenda que eu não vou poder atravessar essa floresta carregando a minha jangada. Eu tenho que largar essas minhas crenças, eu tenho que largar as minhas convicções, porque elas não vão me ajudar a atravessar essa floresta densa e intensa. Tá? Então, ontem até mesmo eu postei nos meus stories sobre a Bikini Beans, né? Não sei quem de vocês viram os stories de ontem, onde eu postei fotos de uma cafeteria em sistema de drive-thru, que devido à pressão exercida pelas grandes cafeterias dos Estados Unidos, como a própria Starbucks, né, buscou um atendimento autêntico e diferenciado para justamente atender o seu público-alvo. O que tem de diferente na Bikini Beans? O próprio nome, né, Bikini, isso mesmo. As baristas, né, elas atendem os clientes de roupa íntima, de biquíni ou de outras roupas conforme o momento, né? Dependendo da data comemorativa, o biquíni, a roupa ali é diferente. E aí até eu fiz um questionamento, fiz uma enquete ontem nos stories, pedindo quem de vocês iria para este estabelecimento para tomar um café. Lembrando que é um drive-thru. Você vai lá, pega o café e vai para o teu carro, né? E aí, quem iria para este local para pegar um café, né? E aí eu também perguntei para as mulheres quem permitiria que seus esposos fossem nesse estabelecimento para comprar um café, né? E aí, logicamente, hoje eu vou postar os resultados dessa enquete, mas eu já estou percebendo o quê? Que se divide o público. Lógico que vai se dividir. Mas isso é natural. Eu tenho que entender que quando eu crio uma empresa ou crio um produto, eu tenho que ter um posicionamento. Não é para atender todos, é para atender aquele público que concorda comigo, certo? Então as pessoas que dizem sim, eu iria, elas irão. Tá? Se tivesse um Bikini Beans na sua cidade, ele iria. E aquele que diz não, não iria. Então, a empresa ela tem que se especializar para atender aquele público. Porque quando ele traz aquele público, ele não faz concorrência com a Starbucks, por exemplo. E nem a Starbucks faz concorrência para ele. Porque são dois modelos totalmente de cafeteria. São diferentes. Cada um vai trazer uma identidade. E as pessoas que se identificam com aquele tipo de atendimento vão procurar eles. Certo? Então, entenda uma coisa, que uma marca, ela traz um posicionamento de mercado. E esse posicionamento de mercado vai atrair um determinado público. O grande problema está nas empresas que não se posicionam. E quem não se posiciona acaba entrando na briga por preço. E a briga por preço vai ser a realidade desta empresa. Ok, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? Sim ou não? Vocês estão conseguindo entender? Agora um detalhe. Quando eu falei da Bikini Beans, né, sobre essa forma diferente de atender o seu público, né? Imagina só, mulheres atendendo aí o público, os clientes de biquíni, ele acaba mexendo com as nossas crenças, né? Assim como eu hoje falar de religião para vocês. Ele mexe com as nossas crenças mais profundas, mais enraizadas. Mas aí que vem o detalhe. Quando se mexe nas crenças, você acaba atraindo um público que começa a acreditar. E não só acreditar, eles começam a te seguir pelo fato de que eles concordam com você. E é somente assim, através do desafiar as crenças do seu público, que você consegue criar o teu público-alvo. E não estar numa briga por preço com os teus concorrentes. Tá ok? Então, pense o seguinte, que ser diferente não é ser estranho. Essa é a atenção que eu chamo para vocês. A Bikini Beans, ela se tornou diferente pelo seu posicionamento, mas não se tornou estranha ou esquisita. Tá? Por quê? Porque olha só o que acontece. Tá? O fato dela ter feito esse atendimento das suas baristas de biquíni em um drive-thru,
não se tornou esquisito, se tornou diferente. Agora eu pergunto para você, como seria interpretado se este local fosse um local maior e os homens entrariam neste estabelecimento para ser atendidos e tomar o café neste local? Será que seria interpretado da mesma forma? Será que ele se tornaria um diferencial da cafeteria? Ou mudaria de cafeteria para outro nome através da interpretação das pessoas? Então, quando eu penso em criar algo diferente para o meu público, eu tenho que ter o entendimento de que ser diferente não é se tornar estranho, não é se tornar esquisito, tá? Então, perceba que essa barista usando biquíni no drive-thru é diferente e não estranho. Então entenda que para inovar você precisa estar atento a estes detalhes, ok? E agora, resumindo o contexto do episódio de hoje, talvez uma pergunta esteja sondando a mente de vocês. Como então, Ronald, um líder de história, que é justamente o líder que não tem miopia empresarial, né? Que é o contexto que a gente vem falando aqui, hoje abordando um dos sintomas, que é a dificuldade de ver a mudança, né? Então, como que um líder de história age em relação à inovação? Ele entende que o segredo para inovar, o segredo para trazer uma inovação, é que não existe segredo. Não existe segredo para você inovar. Porque para inovar, nós temos somente que iniciar do jeito certo, com o passo certo. E qual é o passo certo para você inovar? Anote aí, gente. O passo certo para você iniciar uma inovação é duvidar de suas crenças, ok? Duvidar de suas crenças. Este é o ponto fundamental para você começar as suas inovações, ok? Quando você desafia as suas crenças, você abre os seus olhos para aquilo que talvez até então parecia ser errado, parecia que não dava certo, porque iria contra daquilo que você fazia até então. E a partir disso, você se permite a viajar na sua imaginação. Você se permite criar histórias de ficção, as quais darão origem aos teus novos projetos e, inclusive, projetos inovadores, tá? E os projetos que vão contra o efeito manada, eles trazem 4 grandes características. Então vamos lá, papel e caneta na mão e anotem aí as 4 grandes características de um projeto inovador que vai justamente contra o efeito manada. Primeira grande característica que diferencia este projeto: medo. Medo é a primeira característica. Por que o medo? Porque, logicamente, eu estou trazendo algo diferente que não existe. E quando eu trago algo que não existe, é porque eu estou criando algo. Entenda que se você não está sentindo medo com o projeto que você está fazendo, entenda que tu não está criando porcaria nenhuma. A criação, ela surge através do medo. E quanto mais eu crio, mais medo eu sinto, porque eu não sei como será o lançamento disso. Eu não sei o que as pessoas irão pensar disso tudo. Vocês acham que hoje, no início da live, ontem eu comentava com a minha equipe, eu estou sentindo medo em falar de religião aqui com vocês. E aí vocês me dizem aqui, vocês conseguiram entender o contexto histórico da religião para entender o que acontece nas empresas? Dizem para mim. Sim, conseguiram entender? Foi válido falar sobre isso? Sim ou não? Tá? E eu tive medo de falar disso, porque ao criar algo que as pessoas não estão acostumadas, elas vai gerar medo. Então essa é a primeira característica que vai ter quando você criar um produto novo, quando você criar algo inovador. Segundo é a autenticidade. A autenticidade, geralmente, ela é manifestada quando você cria um produto, cria um serviço, cria um projeto
que vem de encontro a uma necessidade que até então era sua. E você cria aquilo para solucionar a tua necessidade e aí depois você começa a levar para outras pessoas. Ok, gente? Então, dentro deste contexto, é que eu busco ser autêntico, buscando primeiro criar uma conexão com uma necessidade minha. Tá? Então, seja autêntico. A autenticidade, terceira característica de um projeto inovador que vai contra o efeito manada. Longevidade. Porque ao fato de você chegar primeiro e beber água limpa, isso traz longevidade para a tua empresa. E quando o efeito manada está vindo, as pessoas estão vindo, as empresas estão vindo, você já está buscando outra fonte com uma água limpa para beber. Ok? Faz sentido, gente? Então essa é a terceira característica principal dos projetos que vão contra o efeito manada. E o quarto e última característica é agregar valor. Por que agregar valor? Veja bem, se você está trazendo uma novidade, está trazendo uma solução inovadora que ninguém tem, logicamente que você consegue agregar valor porque você não tem concorrência para isso. E é por isso que lá na metade da nossa live de hoje, eu comentei com vocês que o efeito manada, ele traz benefícios somente para quem cria esse efeito manada. E não para quem está chegando depois. Porque quem está chegando depois bebe água suja. Tá? Então, quem cria o efeito manada agrega valor no seu produto. Tudo que vir depois são cópias. Certo? Então, dentro dessas 4 características, eu quero dizer para vocês, são as convicções e as ideias fixas, baseadas em suas experiências vividas, contadas e percebidas, que com o passar do tempo vão se enraizando, tornando-se verdades absolutas na tua mente. E são estas verdades absolutas que te direcionam os teus, os meus, os nossos comportamentos. Portanto, se eu quero criar algo, trazer inovação para a minha empresa, primeiro passo é romper laços com as minhas convicções, com as minhas crenças. Aquilo que eu acreditei até hoje sobre o meu negócio, sobre os meus serviços, sobre os meus produtos. Começar a desconstruir isso para conseguir construir algo novo. Eu sempre dou exemplo para as pessoas que trabalham comigo, né, e até mesmo para os nossos clientes dentro das nossas imersões, de que se eu tenho o meu roupeiro com as minhas roupas guardadinhas ali, bonitinhas, e eu quero justamente comprar uma roupa nova, né, e esse roupeiro está cheio, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é tirar a roupa velha do cabide para dar espaço para a roupa nova. Então, se eu quero trazer uma inovação para a minha empresa, a primeira coisa eu vou ter que me desapegar dessas roupas velhas, desses conceitos, desses procedimentos antigos, tá? E mais um detalhe importante que eu devo falar para vocês nesse momento, já falamos em dois episódios anteriores sobre a questão do nosso ego, né? O nosso ego não deixa a gente enxergar o novo, não deixa a gente visualizar a mudança. E justamente o que alimenta o nosso ego é o quê? As crenças, é as nossas convicções, são os nossos padrões mentais que foram aprendidos com o passar dos anos, que vão nos moldando e nos direcionando e também nos cegando. Se eu não aprender a quebrar esse laço com o meu ego, eu não vou conseguir enxergar o novo. Eu vi que o Dr. Márcio Foleto entrou, disse aí bom dia para mim aqui, amigo. Muito obrigado por estar aqui, Márcio. Um grande abraço para você, bom dia. Tiago Verona, chegando agora aí, Tiago. Eu sei que você não gosta de acordar cedo, né? Para o teu benefício, você tem acesso aí geral, né, na plataforma 4UP, e você consegue assistir lá os episódios, né?
Então, um grande abraço para você também, um grande abraço para o Dr. Márcio Foleto. Gente, então, lembrando a vocês, a dica que eu deixo para vocês na live de hoje é que se desafie as tuas crenças, desafie as tuas convicções para você fazer algo diferente. E fazer algo diferente não é fazer algo estranho, tá? São duas coisas bem opostas, tá bom? E quero lembrar vocês de que quem perdeu os 4 primeiros episódios do Café com o Líder, eles estão disponíveis na nossa plataforma, que você pode acessar pelo site iailider.com.br, tá? Estaremos deixando aí escrito o link da plataforma. Entre ali, cadastre-se, é gratuito, crie o teu cadastro e você terá acesso aos outros episódios, inclusive o episódio de hoje completo lá para você assistir, que será postado na segunda-feira, tá? Então você tem acesso a eles. Eu também estarei dando a vocês um curso chamado Start Business, que dá as ferramentas, os métodos iniciais para abrir os teus olhos sobre como organizar uma empresa. E também, através dessa plataforma, você tem acesso ao workshop de forma gratuita, tá? Você terá o acesso ao workshop de segunda-feira, agora dia 18, tá? Às 19h30, nós iniciaremos um workshop sobre tumores gerenciais. Olha só, tumores gerenciais. Este é o tema de segunda-feira do nosso workshop, que durará em torno de 3 horas. Gente, é muito conteúdo extremamente relevante para você, nem só em momentos turbulentos como esse que nós estamos vivendo, mas em qualquer momento uma empresa familiar conseguir se estruturar para encarar o mercado, ok? Gente, dizem aí para mim, valeu a pena esse episódio de hoje sobre o assunto que nós abordamos, sobre o que nós falamos aqui? Diz aí para mim, valeu a pena? O que você aprendeu com esse episódio de hoje sobre mudanças, sobre inovações, sobre principalmente esse contexto histórico para entender sobre as nossas crenças? Diz aí para mim, gente. Aqui o Cleito comentou que travou. Travou ali para você também? Tá travado ainda? Que volta ele trava. A internet caiu aqui. Voltou? Por enquanto sim, daqui a pouco ele... Oi, acho que voltamos aí a nossa sessão. Estão me ouvindo agora? Estão vendo, gente? Eu vi que travou ali, a internet caiu. Voltou? Não? Voltou? Voltou, ok. Eu não sei em que parte que parou aqui o nosso conteúdo, mas enfim. Sim, ok, legal. Então, legal. Eu estava comentando sobre a plataforma para você acessar, sobre os tumores gerenciais, que nós estaremos falando agora na segunda-feira. O que são esses tumores gerenciais que nós estaremos abordando? Bem, são 4 grandes tumores que surgem dentro das empresas justamente pelo fato de o empreendedor de empresa familiar ele ter esse acúmulo, né, de tarefas, né, e ele não conseguir enxergar a realidade dentro de uma empresa. Então, eu peço aqui para vocês, enquanto aqui eu estou concluindo essa live, dizem aqui para mim o que vocês aprenderam na sessão de hoje. Valeu!